Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nosso assunto é a saúde da família, a saúde das relações familiares. Como é que a gente pode melhorar essa coisa que nasceu para ser boa, né? Agora, é claro que eu posso pensar que eu tenho outras ideias a respeito do que o pastor está falando, do que a Bíblia está dizendo. Queridão, você sempre vai ter ideias diferentes da Bíblia. Agora, se você é um cristão, você precisa lembrar que a minha responsabilidade, a sua responsabilidade como cristão, é obedecermos a palavra. Por quê? Ainda que seja uma coisa na prática muito natural entre nós, né? Ser pai, ser mãe, filho e tudo mais, ela ainda tem uma dimensão de funcionabilidade, da coisa que vai funcionar porque é bíblico, porque é assim que o ser humano vai funcionar melhor, com menos estresse. Tamo junto? Então, hoje nós vamos falar sobre prerrogativas dos pais, direitos dos pais, né? Mas a questão vai começar com um texto muito interessante, que é a responsabilidade dos pais criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. E o verso 4 vai dizer: vós pais não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, uma perspectiva bem interessante aqui é a ênfase na exortação de Paulo aos pais. Não está no exercício da sua autoridade, né, de desembestadamente. Não é que a gente não faça isso, né? Eu já fiz, pois é. Mas em aprender a contê-la. Esse foi o meu exercício sempre e ainda o é. Embora meus filhos são casados, eu já não tenho a responsabilidade de administrar suas vidas, mas às vezes eu quero dar piteco, mas não posso, não devo e não faço. Agora, se você tem o seu filho em casa, não importa se ele tem 10, 15 ou 55, ele é sua responsabilidade e você deve ajudá-lo a crescer. Cada idade vai ter uma maneira de tratar algumas questões e você tem que descobrir quais são, né? Então eu falei há pouco sobre a questão do pátria potestas, né? Essa questão do princípio e a lei romana, que o pai podia fazer o que quisesse, castigar, vender, escravizar, matar, especialmente os fracos, aleijados e doentes. Eles tinham pouca chance de sobreviver. Você fala, mas Deus permitiu fazer isso. Outros tempos, meu povo, outros tempos, outras situações e outras coisas que nem tudo a gente vai conseguir entender plenamente. Então, vamos discutir nossas questões agora. Você não tem o pátria potestas, né? Que era até romana, né? Nem foi bíblico nunca. Mas, então eu vou entender que o Evangelho entrou na vida daqueles que creram e entrou na minha vida que criei. E Paulo ensina que o pai cristão deve imitar um modelo. Que modelo? O modelo de Deus, o modelo da graça, da misericórdia e do amor. A gente vai falar sobre amor num outro momento. O modelo que o pai evangélico deve seguir é o da paternidade de Deus. Paternidade humana, ela é derivada da paternidade de Deus. Eu recebo como legado de Deus a maneira com que eu devo instruir minha família. A minha família recebe de mim a instrumentabilidade prática, enquanto vai ouvir de Deus assim como eu ouço. Eu fui criado de uma maneira diferente. Meu pai não me deu muitas surras, né? Ele saiu de casa muito cedo, não deu tempo. Mas uma delas que eu me lembro, aliás duas, ele me deu uma surra de fio de ferro,
ferro de passar, né? Graças a Deus, naquele tempo, o ferro de passar não estava grudado no fio. Quando ele acertou a primeira, porque a gente corre, né? Eu nem sei o que eu fiz, eu só lembro da pancada, né? E eu saí de lá ferido, machucado, sangrando e tudo mais. Esse é o jeito certo? Não, nunca foi, né? Os pais humanos devem cuidar dos seus filhos como Deus Pai cuida da família dele. Então, a orientação de Paulo é uma exortação negativa, entre aspas, aí, né? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Essa é uma orientação que eu confesso que é algo que vai te pressionar, vai te impressionar, vai te pressionar como a mim. Por quê? Porque, de certa maneira, não é fácil educar filhos. Não é simples educar os filhos, e você tem que melhorar muito nesse aspecto. Eu passei desse ponto, né, mas eu tenho netos e eu preciso cuidar da minha perspectiva com relação a isso, e aos meus netos e aos meus filhos, né? Mas é importante lembrar que a personalidade da criança é delicada e os pais podem abusar da sua autoridade. E eu vejo cada coisa que eu nem vou mencionar aqui, porque a Bíblia fala que de certas coisas mencionar até é pecado, né? E usar de ironia, de ridicularizar seu filho, porque é feio, porque é dentuço, porque é cabeçudo, porque é burro, e aí vai, né? Que não ajuda em nada, né? Muito pelo contrário, né? E Paulo vai nos ajudando nesse processo. Eu posso fazer uma avaliação de mim quando eu estava criando meus filhos. Eu não fui 70% do que eu deveria ter sido, eu reconheço isso, né? Mas eu busquei fazer o meu melhor dentro da minha compreensão do momento, é o que eu estou falando para você aqui, né? Algumas coisas vai levar algum tempo. Agora, quanto mais confronto e conflito você tiver nessas coisas, mais rapidamente você vai entender e colocar em prática e ver que o efeito é melhor. Muito melhor. O excesso ou ausência de autoridade provoca ira nos filhos. O excesso ou ausência leva os filhos ao desânimo. Cada criança é uma pessoa que precisa ser respeitada e pensada na sua individualidade. Você tem mais de um filho? São diferentes, né? Lembra, primeira coisa, o propósito da instrução aos filhos é ensinar respeito à autoridade. Eles precisam aprender a respeitar a autoridade dos pais, dos professores, do governo de Deus. Você precisa trabalhar nessa questão. E se eles não trabalhar, se eles não viverem isso aqui, eles vão viver depois, e aí o efeito a gente não sabe. Segundo, instruir os filhos requer tempo. Eu sei que para a gente, para esse mundo moderno, você sai de casa às 6 da manhã, 7 da manhã, 5 da manhã e chega às 8, 9, 10 da noite. Como é que você lida com isso? Seu fim de semana, talvez você tenha o sábado e domingo, talvez você só tenha o domingo. Como é que eu vou lidar com isso e ainda lidar comigo próprio, né? Pois é. Filhos precisam de tempo como prioridade, né? A instrução eficaz, ela precisa de exemplo. Talvez a coisa mais forte para você e seu filho é ele ver a atitude certa do homem e da mulher certa. Porque os filhos vão acabar imitando o que vem nos pais. A instrução envolve disciplina positiva e corretiva, se necessário, né? Os filhos vão errar, não é porque eles querem errar, é porque eles vão errar e eles vão precisar de aprender. Se você tem... Às vezes a gente dá um exemplo assim, e nem sempre é o melhor exemplo. Então, se você ficar perturbado com o que eu vou falar agora, me perdoe. Você tem um animalzinho em casa, um cachorro, e você deixa ele dentro de casa, ele rói tudo no dente. Você não fala nada, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e vai continuar sendo o roedor das coisas de casa. Ele não vai mudar porque cresceu. Entendeu? Os filhos não dá para criar igual galinha.
larga lá e uma hora dessa eles vão saber e vão descobrir o que é certo e o que é errado. Precisa de tempo e de trabalho. Pais e filhos podem andar com os sábios honrando uns aos outros, né? Então, um amor produtivo, de cuidado, de carinho mútuo, né, vai se tornar um ambiente melhor para você e seu filho viver. Ajude-o a crescer enquanto você aprende a lidar com ele. Não tenha medo de expor sua visão, porque se ele pensa diferente e conseguir passar essa visão para você, talvez você vai descobrir que você pode estar errado, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, eu descobri que eu estava errado e mudei, né? Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Prerrogativa dos pais 2. Saúde nas relações familiares. É tudo que eu e você precisamos. Ter uma família saudável. Amém? Queridão, não esqueça, se você puder e você quiser, faça comentários aqui embaixo, dê sugestões. Eu vou ler cada uma. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã é nosso último encontro sobre esse assunto. Deus te abençoe.